milionário arrogante que comprou uma cidade inteira para destruir. Mas uma carta escrita por uma criança mudou tudo. E o que aconteceu depois, ninguém podia imaginar. O sol de fim de tarde dourava as colinas de Willow Creek, uma cidadezinha esquecida no interior de Ohio, Estados Unidos. As ruas de paralelepípedos tortuosos, as casinhas de madeira com varandas cheias de flores e o sino da igrejinha local ecoando ao longe pareciam saídos de um quadro antigo. Mas naquela primavera de 2025, um nome estava na boca de todos: Henrique Valmont. Ele era um milionário arrogante, um homem de ternos impecáveis e olhos que pareciam calcular o preço de tudo, até das almas. Aos 38 anos, Henrique era o rei de Wall Street, um tubarão dos negócios que transformava qualquer oportunidade em ouro. Mas para os moradores de Willow Creek, ele era uma ameaça. Henrique havia comprado quase toda a cidade. Seu plano? Destruir tudo para construir um resort de luxo que prometia atrair turistas endinheirados e apagar para sempre o charme simples daquele lugar. Henrique Valmont não era homem de sentir remorsos. Cresceu em um bairro pobre de Chicago, onde aprendeu cedo que o mundo não dá nada de graça. Filho de uma costureira solo, ele carregava no peito a lembrança de noites sem jantar e promessas não cumpridas. Nunca mais vou depender de ninguém, jurou a si mesmo aos 15 anos, quando começou a vender bugigangas na rua para pagar as contas. Com inteligência afiada e uma determinação quase cruel, ele construiu um império. Aos 30, já era dono de uma fortuna que poucos sonhavam, mas algo nele parecia quebrado. Henrique não sorria, não comemorava, não amava. Para ele, o mundo era uma planilha e as pessoas, números a serem manipulados. Quando descobriu Willow Creek, viu apenas uma oportunidade. A cidade estava decadente, com lojas fechadas e uma população de pouco mais de 300 pessoas. A maioria idosos e trabalhadores humildes que lutavam para pagar as contas. O terreno era perfeito. Próximo a um lago cristalino, cercado por florestas e montanhas. Um paraíso para os ricos, pensou Henrique, imaginando um resort com cassinos, spas e campos de golfe. Ele não hesitou. Com sua equipe de advogados e uma montanha de dinheiro, começou a comprar tudo. Casas, lojas, até o pequeno cinema da praça. Para Henrique, Willow Creek não era uma comunidade. Era apenas um obstáculo no caminho do lucro. Os moradores, no Mizzi, entanto, não viam assim. Cada casa tinha uma história, cada rua guardava memórias. Dona Clara, a padeira de 70 anos, ainda se lembrava do dia em que seu marido propôs casamento na ponte do rio. O Sr. Tom, o mecânico, contava com orgulho como consertou o primeiro carro da cidade nos anos 60. E ali, em uma casinha azul na Rua das Magnólias, vivia Lúcia, uma menina de 8 anos com olhos brilhantes e cachinhos castanhos, que corria descalça pelo quintal e sonhava em ser astronauta. Para eles, Willow Creek não era apenas um lugar, era a vida. Henrique não se importava. Ele chegou à cidade em seu carro preto brilhante, com vidros escuros e um motorista que parecia mais um guarda-costas. Em uma reunião no salão comunitário, anunciou sua oferta. Compraria todas as propriedades por preços que, para muitos, eram impossíveis de recusar. Vocês podem começar de novo em outro lugar, disse, com um sorriso frio que não alcançava os olhos. O futuro está chegando, quer queiram ou não. Alguns moradores, exaustos e sem esperança, assinaram os contratos com lágrimas nos olhos. Outros resistiram, mas Henrique era implacável. Ele tinha dinheiro, poder e advogados que sabiam transformar não em sim. Enquanto isso, em sua casinha azul, Lúcia segurava um lápis com a ponta meio quebrada, escrevendo algo em um papel amassado. Ela não entendia de contratos ou resorts, mas sabia de uma coisa. Amava sua casa, seu quintal com o balanço de pneu e a avó que contava histórias de ninar. Com a inocência de quem acredita que o mundo pode ser mudado com palavras, ela escreveu uma carta. E aquela carta, tão simples quanto poderosa, estava prestes a virar o mundo de Henrique Valmont de cabeça para baixo. A primavera em Willow Creek trazia o perfume doce das magnólias, mas naquela semana o ar parecia pesado, carregado de tensão.
Henrique Valmont movia-se como um furacão silencioso, e sua chegada à cidade era como uma sombra que escurecia até os dias mais ensolarados. Ele não perdia tempo. Em poucos dias, sua equipe de advogados, armados com maletas pretas e contratos impecáveis, já havia convencido mais da metade dos moradores a vender suas propriedades. O dinheiro falava alto, e Henrique sabia disso. Para muitos, as ofertas eram uma tábua de salvação. Pagar dívidas, garantir a faculdade dos netos ou simplesmente escapar de uma cidade que parecia murchar a cada ano. Mas cada assinatura era um pedaço de Willow Creek que se despedia. Um eco de risadas antigas que se apagava. No centro da cidade, o salão comunitário, com suas cadeiras de madeira gastas e um palco onde crianças faziam apresentações de Natal, tornou-se o palco de negociações tensas. Henrique, sempre impecável em seu terno cinza, falava com uma confiança que beirava a frieza. Vocês estão segurando o passado, dizia ele, apontando para um mapa da cidade com marcações vermelhas. Meu resort trará empregos, turismo, progresso. Vocês querem ficar presos a essas casas velhas ou construir um futuro? Suas palavras eram como facas, cortando fundo nos corações dos moradores. Alguns, como Dona Clara, a padeira, seguravam o terço com força, murmurando preces, enquanto assinavam. Outros, como o Sr. Tom, o mecânico, batiam o punho na mesa, gritando que não venderiam nem por $1 milhão. Mas Henrique era paciente. Ele sabia que a pressão do tempo e as ameaças veladas de ações judiciais acabariam vencendo. Enquanto isso na Rua das Magnólias, Lúcia brincava no quintal, alheia ao caos que se formava. Sua avó, Dona Helena, uma mulher de 62 anos com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos que guardavam histórias de uma vida inteira, observava a neta com um sorriso triste. A casinha azul, com sua pintura descascada, e o jardim onde Lúcia plantava girassóis tortos, era tudo o que restava da família. O avô de Lúcia, falecido havia 5 anos, construíra a casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, enquanto sonhava com uma vida simples e feliz para sua família. Agora Dona Helena segurava um envelope com a oferta de Henrique. O valor era tentador, o suficiente para pagar as contas médicas que se acumulavam desde que ela descobrira um problema no coração. Mas vender significava apagar as memórias do marido, das noites dançando na sala, das risadas de Lúcia aprendendo a andar. Como vou explicar isso para ela? Pensava, enquanto lágrimas silenciosas escorriam. Lúcia, com sua curiosidade de criança, percebe notícia que a avó estava mais quieta que o normal. Vó, por que tá triste? Perguntou segurando um girassol que mal sobrevivera à primavera chuvosa. Dona Helena sorriu, enxugando o rosto. Nada, meu amor. Só tô pensando no futuro. Mas Lúcia não se contentou com a resposta. Naquela noite, enquanto a avó dormia, ela pegou seu caderno de desenhos, aquele onde rabiscava foguetes e estrelas, e começou a escrever. Sua letra era torta, com erros de ortografia que denunciavam sua idade, mas cada palavra carregava uma verdade pura. Senhor, por favor, não tire minha casinha. Ela é meu lugar feliz. Eu e minha avó amamos ela. Assinado, Lúcia. No dia seguinte, um dos funcionários de Henrique, um jovem chamado Marcos, que ainda não havia se tornado tão insensível quanto seu chefe, encontrou a carta jogada no chão do escritório temporário montado na cidade. Ele a leu e algo nele se mexeu. Marcos crescera em uma cidade parecida, e a voz de Lúcia ecoava como a de sua irmã mais nova, que ele deixara para trás ao perseguir uma carreira em Nova York. Sem pensar muito, ele colocou a carta na mesa de Henrique, entre pilhas de contratos e mapas. Achei que você deveria ver isso, senhor, disse antes de sair rapidamente. Henrique pegou o papel com desdém, esperando mais uma súplica de algum morador teimoso. Mas ao abrir a carta, viu a letra infantil, os coraçõezinhos desenhados nas bordas, e algo inesperado aconteceu. Ele parou. Pela primeira vez em anos, Henrique Valmont ficou em silêncio, sem uma resposta afiada ou um cálculo rápido. A carta de Lúcia, com sua simplicidade desarmante, estava prestes a abrir uma rachadura no muro que ele construíra ao redor do próprio coração. O escritório improvisado de Henrique, em Willow Creek,
era um contraste gritante com a cidade ao seu redor. Uma mesa de mogno brilhante, cadeiras de couro e um laptop de última geração pareciam deslocados no velho armazém que cheirava a madeira úmida e memórias antigas. Henrique estava sozinho, segurando a carta de Lúcia, enquanto o sol poente lançava sombras longas pelas janelas empoeiradas. As palavras tortas da menina, escritas com lápis azul e enfeitadas com desenhos de estrelas, não saíam de sua cabeça. Por favor, não tire minha casinha. Ela é meu lugar feliz. Ele leu e releu, e sem que percebesse, seus olhos começaram a arder. Uma lágrima solitária escorreu caindo no papel e borrando um dos coraçõezinhos desenhados por Lúcia. Henrique Valmont, o homem que não chorava desde os 12 anos, estava chorando. Ele jogou a carta na mesa, como se quisesse se livrar dela, mas seus dedos voltaram a pegá-la quase por instinto. Aquelas palavras simples abriram uma porta que ele havia trancado há muito tempo. Henrique crescera em um apartamento minúsculo, em Chicago, onde o cheiro de mofo e o som de sirenes eram constantes. Sua mãe, Ana, uma mulher de mãos calejadas e sorriso cansado, fazia malabarismos para pagar o aluguel e manter a geladeira com algo além de pão velho. Ela contava histórias para Henrique sobre um lugar feliz, um campo onde eles um dia teriam uma casa com jardim, onde ele poderia correr livre. Mas Ana morreu de pneumonia quando Henrique tinha 11 anos, e com ela foram embora os sonhos e a última faísca de suavidade em sua vida. Ele foi de orfanato em orfanato, aprendendo a sobreviver com punhos cerrados e coração fechado. A carta de Lúcia, com sua inocência crua, trouxe de volta o eco da voz de sua mãe, e com ela uma dor que ele pensava ter enterrado. Henrique se levantou abruptamente, jogando a cadeira para trás. Isso é ridículo, murmurou, tentando se convencer de que era só um papel, só uma criança, só um obstáculo. Mas algo o impedia de jogar a carta no lixo. Ele guardou-a no bolso do paletó e pegou as chaves do carro. Sem dizer uma palavra a seus funcionários, dirigiu até a Rua das Magnólias, guiado pelo endereço rabiscado no envelope. Não avisou ninguém, nem mesmo Marcos, que ainda se perguntava se havia feito a coisa certa ao entregar a carta. Henrique não sabia o que esperar, mas uma parte dele, uma parte que ele mal reconhecia, precisava ver a casa de Lúcia com os próprios olhos. Quando estacionou em frente à casinha azul, o céu já estava pintado de laranja e roxo. O quintal era pequeno, com um balanço de pneu pendurado em um carvalho velho e girassóis tortuosos que pareciam dançar com o vento. Henrique hesitou. Ele que enfrentava tubarões de Wall Street sem piscar, sentiu o coração acelerar ao tocar a campainha. A porta rangeu, e quem abriu foi Lúcia, com seus cachinhos bagunçados e um sorriso que parecia iluminar o mundo. "Oi, você é amigo da vovó?" perguntou sem desconfiança, segurando um biscoito meio mordido. Antes que Henrique pudesse responder, Dona Helena apareceu enxugando as mãos em um avental florido. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer o homem que ameaçava sua cidade, mas ela manteve a compostura. "Posso ajudar, senhor?" disse com uma mistura de cautela e firmeza. Henrique pigarreou, sentindo-se estranhamente pequeno. "Eu recebi uma carta da Lúcia." Ele tirou o papel do bolso e os olhos de Dona Helena se arregalaram. Lúcia, sem entender a gravidade do momento, bateu palmas. "Você gostou da minha carta? Fiz os coraçõezinhos para ficar bonito." Henrique olhou para a menina e algo em seu peito se apertou. Ele não estava preparado para aquilo, para a pureza, para a esperança, para a vida que pulsava naquela casa simples. "Sim, Lúcia", disse com a voz rouca. "É uma carta muito bonita." E naquele instante, ele soube que não poderia simplesmente voltar para seu mundo de números e lucros. Algo estava mudando, e ele não podia mais ignorar. A casinha azul na Rua das Magnólias parecia um portal para outro mundo, um lugar onde o tempo desacelerava e as coisas simples ganhavam um peso que Henrique Valmont nunca soubera valorizar. Ele estava parado na sala de estar, com seus sapatos italianos brilhando em contraste com o tapete desbotado de crochê. As paredes eram cobertas de fotos em molduras simples, Lúcia bebê, rindo nos braços do avô, Dona Helena jovem, dançando, com o marido em um festival da cidade,
e até uma foto antiga de um casal que Henrique imaginou serem os bisavós de Lúcia, sorrindo em preto e branco. O cheiro de pão caseiro pairava no ar, misturado com o aroma de lavanda de um vaso na janela. Tudo ali transpirava vida, memória, amor, coisas que Henrique havia aprendido a ignorar. Lúcia, alheia à atenção, puxou Henrique pela mão até uma mesinha onde desenhava. "Olha, fiz um foguete. Vou ser astronauta um dia", disse, mostrando um desenho colorido com estrelas tortas e um foguete que mais parecia um guarda-chuva voador. Henrique sorriu, um sorriso tímido que parecia enferrujado pelo desuso. "É bem legal, Lúcia", respondeu, sentindo um aperto no peito ao lembrar que ele próprio, aos 8 anos, sonhava em ser piloto, antes que a vida o forçasse a trocar sonhos por sobrevivência. Dona Helena observava em silêncio, ainda desconfiada, mas algo na expressão de Henrique, talvez a vulnerabilidade que ele tentava esconder, a fez suavizar. "Quer um chá, Sr. Valmont?", perguntou com uma cortesia que escondia um tom de desafio. Sentado à mesa da cozinha, com uma xícara fumegante nas mãos, Henrique ouviu Dona Helena contar a história da casa. "Meu marido, o João, construiu tudo isso com as próprias mãos. Cada tijolo, cada prego. Ele dizia que essa casa era nosso castelo, onde criaríamos nossa família." Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Quando ele morreu 5 anos atrás, achei que não ia aguentar, mas a Lúcia, ela é minha força. Essa casa é tudo o que temos dele." Lúcia, que brincava com um carrinho de brinquedo no canto, levantou os olhos. "O vovô tá nas estrelas agora, né, vó? Ele cuida da gente de lá." Dona Helena sorriu, mas a dor em seu rosto era palpável. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele, que enfrentava negociações multimilionárias sem piscar, não sabia o que dizer diante daquela mulher e daquela criança. "Por que você quer tirar nossa casa, moço?", perguntou Lúcia de repente, com a franqueza desconcertante de uma criança. Henrique engasgou com o chá, tossindo enquanto procurava uma resposta. Não é pessoal, Lúcia. É só negócios." Mas as palavras soaram vazias, até para ele. Lúcia franziu a testa, confusa. Mas negócios não deviam fazer. As pessoas tristes deviam. Dona Helena segurou a mão da neta, mas seus olhos estavam fixos em Henrique, como se esperassem algo, qualquer coisa, que mostrasse que ele ainda tinha um coração. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Lúcia correu até um armário e voltou com um velho toca-discos portátil. "Olha, moço, isso é da vovó. Ela toca e dança com o vovô na cabeça dela." Antes que Henrique pudesse protestar, Lúcia colocou um disco de vinil e uma música antiga. Um jazz suave dos anos 50 encheu a sala. Dona Helena riu meio envergonhada. "Essa menina, ela adora mexer nas coisas do avô." Lúcia começou a dançar, girando desajeitadamente, e puxou Henrique pelo braço. "Vem, moço, dança com a gente." Ele tentou recusar, mas o entusiasmo de Lúcia era contagiante. Contra todas as suas defesas, Henrique se viu girando pela sala desajeitado, enquanto Lúcia ria alto e Dona Helena batia palmas, os olhos brilhando com uma mistura de saudade e alegria. Quando a música terminou, Henrique estava ofegante, mas pela primeira vez em anos, sentia algo leve no peito. Ele olhou para Lúcia, que ria com os dentes tortinhos à mostra, e para Dona Helena, que enxugava uma lágrima disfarçadamente. Naquele instante, ele percebeu que não podia destruir aquele lugar. Não era só uma casa, era um lar. E pela primeira vez, Henrique Valmont começou a questionar se o preço do progresso valia o custo de apagar histórias como aquela. Henrique Valmont dirigia de volta ao seu hotel de luxo em Columbus, a 1 hora de Willow Creek, com as luzes da estrada refletindo em seus olhos como estrelas distantes. Mas pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em números, contratos ou lucros. A risada de Lúcia ecoava em sua mente, misturada com o som do velho jazz e o olhar firme de Dona Helena. Aquela casa simples, com seu tapete de crochê e fotos desbotadas, havia aberto uma fenda em sua armadura. Ele tentou se convencer de que era só um momento de fraqueza, que o resort ainda era o melhor negócio de sua carreira. Mas no fundo ele sabia, algo havia mudado.
Naquela noite, no quarto de hotel com vista para a cidade, Henrique não conseguiu dormir. Ele abriu o laptop, onde planilhas detalhavam o projeto do resort. Milhões em lucros projetados, investidores ansiosos, prazos apertados. Tudo fazia sentido no papel, mas quando fechava os olhos, via Lúcia dançando desajeitadamente, ouvia Dona Helena contando sobre o marido que construiu a casa com amor. Pela primeira vez, Henrique se perguntou, e se o dinheiro não for o suficiente? Ele pegou a carta de Lúcia, que ainda carregava no bolso, e releu as palavras tortas. Ela é meu lugar feliz. Essas palavras eram como um espelho, refletindo uma verdade que ele evitava. Ele não tinha um lugar feliz há décadas. No dia seguinte, Henrique voltou a Willow Creek, mas não com sua equipe de advogados ou sua postura de tubarão. Ele caminhou sozinho pelas ruas de paralelepípedos, observando os detalhes que antes ignorava. O sino da igrejinha tocando ao meio-dia, as crianças brincando na praça, o Sr. Tom consertando uma bicicleta com um sorriso no rosto. Ele parou na ponte do rio, onde Dona Clara, a padeira, contara sobre sua proposta de casamento. Pela primeira vez, Henrique viu Willow Creek não como um terreno, mas como um lar, e isso o aterrorizou. Cancelar o resort significaria perder milhões, enfrentar a fúria de investidores e manchar sua reputação de homem implacável. Mas seguir em frente significaria apagar as histórias que agora ele começava a entender. Sentado em um banco na praça, Henrique tomou uma decisão que nunca imaginou ser capaz de tomar. Ele ligou para seu advogado-chefe, um homem chamado Victor, que atendia suas ordens sem questionar. Victor, cancele o projeto do resort. Todos. Os contratos. Vamos devolver as propriedades aos moradores. Do outro lado da linha houve um silêncio atônito. Senhor Valmont, isso vai custar uma fortuna. Os investidores vão... Henrique o interrompeu. Eu sei. Faça o que estou dizendo. Ele desligou sentindo o coração disparado, mas também uma estranha leveza. Era como se, ao abrir mão do lucro, ele estivesse recuperando uma parte de si mesmo que perdera na infância. Mas Henrique não parou por aí. Ele sabia que apenas cancelar o projeto não era suficiente. Willow Creek precisava de ajuda para se reerguer. Ele passou dias reunindo sua equipe financeira, não para planejar lucros, mas para criar algo novo, um fundo de preservação histórica. O dinheiro que ele destinaria ao resort agora iria para restaurar a cidade, consertar telhados, revitalizar a praça, reabrir o cinema. Ele contratou arquitetos para preservar o charme original de Willow Creek, garantindo que cada casa, cada loja contasse sua história. Pela primeira vez, Henrique usava sua riqueza não para construir um império, mas para proteger algo maior que ele mesmo. Enquanto isso, os rumores corriam pela cidade. O milionário desistiu, dizia Dona Clara na padaria, quase sem acreditar. Ele está pagando para consertar a escola, contava o Sr. Tom limpando as mãos sujas de graxa. Mas Henrique não queria holofotes. Ele evitava as reuniões comunitárias, temendo que vissem sua mudança como uma jogada de marketing. No fundo, ele ainda lutava com suas inseguranças, com a voz interna que dizia que ele não merecia redenção. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso de Lúcia e da carta que guardava como um talismã. Ele estava começando a entender que, talvez, salvar Willow Creek fosse também uma forma de salvar a si mesmo. As semanas seguintes em Willow Creek foram como um renascimento. O som de martelos e serras ecoava pelas ruas, mas dessa vez não era para destruir, e sim para reconstruir. Henrique Valmont, outrora o vilão da cidade, agora era uma figura quase mítica. Ele financiava a restauração da escola, onde as crianças, incluindo Lúcia, voltariam a estudar com carteiras novas e paredes recém-pintadas. A Praça Central ganhou bancos novos e um coreto reformado, onde os idosos começaram a se reunir para jogar xadrez e contar histórias. Até o velho cinema, com sua marquise enferrujada, estava sendo revitalizado para exibir filmes clássicos e matinês infantis. Mas Henrique permanecia nas sombras, supervisionando tudo à distância, como se temesse que sua presença pudesse manchar a esperança que ele próprio estava ajudando a reacender. Apesar de sua transformação, Henrique
ainda carregava um peso. Ele se sentia um estranho em Willow Creek. Um homem que não pertencia àquele mundo de abraços calorosos e cafés compartilhados. Suas noites eram longas, passadas em seu quarto de hotel, revisitando memórias de sua infância e questionando se realmente merecia o perdão que a cidade parecia disposta a oferecer. Mas algo mudou em uma tarde ensolarada, quando ele decidiu visitar a praça para ver o progresso das reformas. Lá, entre risadas de crianças e o aroma de pipoca fresca, ele viu uma mulher que parecia deslocada, mas ao mesmo tempo familiar. Ela tinha cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo desleixado, e carregava uma câmera antiga, tirando fotos do coreto com um sorriso nostálgico. Seu nome era Clara Mendes, uma fotógrafa de 35 anos que crescera em Willow Creek, mas partira para Nova York aos 18, buscando uma carreira na arte. Clara voltara à cidade para visitar a mãe, Dona Clara, a padeira, e ficou surpresa ao encontrar sua terra natal em plena transformação. Quem diria que o tal milionário arrogante faria algo assim? Disse ela à mãe enquanto provava um pão quente. Dona Clara riu. Você precisava ver, filha. Ele mudou por causa de uma carta da pequena Lúcia. Intrigada, Clara decidiu ficar mais tempo, capturando com sua câmera o renascimento da cidade. E, sem saber, o renascimento de Henrique. O encontro aconteceu por acaso. Henrique, distraído, esbarrou em Clara enquanto ela ajustava a lente para fotografar um grupo de crianças brincando. Desculpe-me, murmurou ele, mas Clara, com um sorriso travesso, respondeu: sem problema, mas você está atrapalhando minha luz, sabe? Henrique piscou surpreso com a descontração dela. Pela primeira vez em anos ele riu, uma risada genuína que fez Clara erguer uma sobrancelha. Você não é o tal Henrique Valmont, é? O cara que comprou a cidade e agora está consertando tudo? Henrique hesitou, mas algo na energia de Clara o fez relaxar. Sou eu, mas não sei se sou tão herói assim. Os dois começaram a conversar, e o que era para ser um papo rápido se transformou em horas. Clara contava histórias de sua infância em Willow Creek, como subia no carvalho da praça para ler livros roubados da biblioteca, ou como sua mãe a ensinara a fazer pão aos 7 anos. Henrique, para sua surpresa, se viu abrindo o coração. Falou da mãe, das noites sem comida, do vazio que o dinheiro nunca preencheu. Eu achei que comprar essa cidade seria só mais um negócio, mas a Lúcia, ela me fez lembrar que existe algo maior que lucro. Clara ouviu, seus olhos castanhos brilhando com empatia. Sabes, Henrique, às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, e você está no caminho. Naquela noite, Clara convidou Henrique para um jantar na casa da mãe. Ele tentou recusar, mas a insistência dela e um comentário brincalhão sobre ele precisar comer algo além de comida de hotel o convenceu. O jantar foi simples, mas cheio de calor. Pão caseiro, sopa de abóbora e risadas. Dona Clara contou histórias constrangedoras sobre a infância de Clara, como a vez que ela tentou salvar um esquilo e acabou coberta de lama. Henrique riu tanto que quase derrubou o copo e Clara, fingindo indignação, jogou um guardanapo nele. Pela primeira vez em anos, Henrique sentiu que pertencia a algum lugar. E enquanto olhava para Clara, com seu sorriso fácil e jeito desajeitado, ele percebeu que algo novo estava nascendo em seu coração. Algo que parecia perigosamente com amor. O verão chegou a Willow Creek, trazendo tardes quentes e o canto das cigarras que ecoava pelas colinas. A cidade, agora em plena transformação, parecia pulsar com uma energia nova. O cinema reabriu com uma sessão lotada de E.T., o extraterrestre, onde crianças riam e idosos enxugavam lágrimas de nostalgia. A escola, com suas janelas brilhando, sob a tinta fresca, preparava-se para o novo ano letivo. E no centro de tudo, Henrique Valmont trabalhava incansavelmente, mas com uma leveza que ele nunca conhecera. Ainda assim, seu coração estava em guerra. Cada passo que dava em Willow Creek o afastava do homem que ele fora, mas também o confrontava com uma pergunta que ele não sabia responder. E agora? Quem sou eu? Henrique passava mais tempo na cidade, trocando o hotel em Columbus por uma pequena casa alugada na Rua das Magnólias, a poucos metros da casa de Lúcia.
Ele queria estar perto, não só para supervisionar as reformas, mas porque ali, entre as risadas das crianças e o cheiro de pão fresco, ele sentia algo que o dinheiro nunca lhe dera: propósito. Mas nem tudo era fácil. Os investidores, furiosos com o cancelamento do resort, ameaçavam processos. "Você está jogando fora milhões, Valmont", gritou um deles ao telefone. "Isso não é quem você é." Henrique desligou, mas as palavras ficaram. Ele se perguntava se realmente poderia deixar para trás o mundo dos negócios, onde reinava como um rei solitário. Foi Clara quem começou a mudar isso. Desde o jantar na casa de Dona Clara, ela e Henrique se viam quase todos os dias. Clara, com sua câmera pendurada no pescoço, e seu jeito de transformar qualquer momento em uma aventura, trouxe cor à vida de Henrique. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo lago, ela o desafiou a pular na água com roupa e tudo. "Você está muito sério, Valmont. Vive um pouco", disse rindo, antes de mergulhar e emergir com os cabelos pingando. Henrique, hesitante, acabou cedendo, e os dois nadaram como crianças, rindo até a barriga doer. Quando saíram ensopados, Clara olhou para ele e disse: "Tá vendo? A vida não é só planilha." Henrique sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo mais, uma mistura de admiração e um sentimento que ele ainda não ousava nomear. Clara também estava em conflito. Ela amava Nova York, onde construíra uma carreira como fotógrafa freelance, mas Willow Creek a puxava de volta. Cada foto que tirava, do Sr. Tom consertando uma bicicleta, de Lúcia correndo com um catavento, ou da mãe rindo na padaria, parecia um pedaço de sua alma que ela deixara para trás. E havia Henrique. Ele a fazia rir com seu jeito desajeitado de tentar se encaixar, como quando queimou um bolo na tentativa de impressionar Dona Clara. "Você é um desastre na cozinha, mas até que é fofo", brincou Clara, limpando farinha do rosto dele. Mas ela temia se apegar. "E se ele for embora?", pensava. "E se isso for só um capricho de milionário?" Uma noite, durante um piquenique improvisado na praça, com lanternas penduradas e o som de um violão tocado por um vizinho, Henrique e Clara se sentaram sob o carvalho. Lúcia correu até eles, entregando um desenho de um foguete com os três dentro. "Vocês são meus amigos das estrelas", disse antes de sair correndo. Clara riu, mas Henrique ficou em silêncio, segurando o desenho como se fosse um tesouro. "Sabe, Clara", disse ele, a voz baixa, "eu nunca tive amigos, não de verdade. E agora, você, Lúcia, essa cidade, eu não quero perder isso." Clara olhou para ele, o coração acelerado. "Então não perca, Henrique, fica." Naquela noite, sob o céu estrelado, Henrique segurou a mão de Clara pela primeira vez. Foi um gesto tímido, quase infantil, mas cheio de significado. Ela não puxou a mão, apenas sorriu, e os dois ficaram ali, ouvindo o violão e o riso de tio Lúcia ao fundo. Pela primeira vez, Henrique sentiu que talvez pudesse construir algo que não fosse feito de concreto ou dinheiro, algo que parecia perigosamente com um lar. Mas ele sabia que o passado ainda o perseguia e que a cidade, embora transformada, esperava mais dele. Algo grande estava por vir e ele precisava estar pronto. O outono tingiu Willow Creek de tons de laranja e vermelho, como se a própria cidade celebrasse sua nova vida. As reformas estavam quase concluídas. A escola brilhava com murais pintados pelas crianças. O cinema exibia filmes todas as sextas, e a praça, agora com um chafariz restaurado, era o coração pulsante da comunidade. Henrique Valmont, antes um estranho temido, agora era uma presença constante, embora ainda tímida nas conversas dos moradores. Mas ele sabia que sua jornada em Willow Creek ainda não estava completa. A cidade o acolhera, mas ele precisava mostrar de uma vez por todas que sua mudança era real, não apenas para os outros, mas para si mesmo. A oportunidade veio com a ideia de uma cerimônia comunitária, sugerida por Dona Clara, para celebrar a revitalização da cidade. "Vamos mostrar para o mundo que Willow Creek está viva", disse ela, com o entusiasmo de quem sempre acreditou no poder de um pão quente e uma boa história. Henrique hesitou. Ele não gostava de holofotes, mas Clara, com seu jeito persuasivo, o convenceu. "Você fez isso acontecer, Henrique. Deixa eles te agradecerem.
Ele cedeu, embora o nervosismo o consumisse. No fundo, ele temia que os moradores ainda vissem o milionário arrogante, não o homem que ele estava tentando se tornar. Na noite da cerimônia, a praça estava iluminada por lanternas penduradas nos carvalhos, e uma multidão se reunia, rindo e compartilhando pratos caseiros. Crianças corriam com balões, e o Sr. Tom tocava um violão velho, acompanhado por um coral improvisado de idosos. Henrique, de pé ao lado de Clara, sentia o coração disparado. Ele usava uma camisa simples, sem o terno que o definira por anos, mas ainda se sentia fora de lugar. Clara, percebendo sua tensão, apertou sua mão. "Respira, Valmont. Você tá em casa agora", sussurrou com um sorriso que fez o peito dele aquecer. O ponto alto da noite veio quando Dona Helena subiu ao palco, segurando a mão de Lúcia. A menina, com seus cachinhos enfeitados com uma fita vermelha, segurava um desenho colorido. Dona Helena, com a voz firme apesar das lágrimas, falou à multidão. "Essa cidade é mais que casas portuguesas e ruas, é nossa história, nosso amor. E esse homem", ela apontou para Henrique, "poderia ter destruído tudo, mas escolheu salvar. Por causa dele, minha neta ainda tem seu lar." A multidão aplaudiu, e Henrique sentiu o rosto queimar. Ele não estava acostumado a ser visto como herói. Então, Lúcia deu um passo à frente, segurando o desenho com as duas mãos. Ela o entregou a Henrique, seus olhos brilhando sob as luzes da praça. "É para você, moço", disse com a voz cheia de orgulho. O desenho mostrava a casinha azul, com girassóis tortuosos e 3 figuras sorrindo: Henrique, Clara e Lúcia. No canto, em letras tortas, estava escrito: "Obrigado por salvar meu lugar feliz." A multidão ficou em silêncio, e Henrique, com a garganta apertada, segurou o desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Em vez disso, ele se abaixou e abraçou Lúcia, que o envolveu com seus bracinhos pequenos, rindo. "Você é meu amigo das estrelas agora", disse ela, e a multidão explodiu em aplausos e risadas. Clara, ao lado, enxugava uma lágrima disfarçadamente, mas não resistiu, e puxou Henrique para um abraço apertado. "Eu disse que você pertencia aqui", sussurrou, e ele sentiu o coração transborda. Naquele momento, sob os aplausos e as lanternas, Henrique percebeu que não era mais o milionário solitário de outrora. Ele encontrara algo maior que o dinheiro, uma família, uma comunidade, um amor. E quando olhou para Clara com seu sorriso radiante, soube que queria construir uma vida com ela. Não em Nova York ou em mansões luxuosas, mas ali, em Willow Creek, onde o coração batia mais forte. O inverno chegou suave a Willow Creek, cobrindo as colinas com uma fina camada de neve que fazia a cidade parecer um cartão postal. As luzes de Natal piscavam nas janelas, e o cheiro de chocolate quente misturava-se ao ar gelado. A praça, agora o coração pulsante da cidade, brilhava com um pinheiro enfeitado por mãos de todas as idades. Henrique Valmont, que um dia chegara como uma tempestade, agora caminhava por aquelas ruas com passos leves, de mãos dadas com Clara Mendes. Ele não era mais o milionário arrogante, era apenas Henrique, um homem que encontrara seu lugar no mundo. Os meses após a cerimônia trouxeram mudanças que ninguém em Willow Creek poderia prever. Henrique decidiu ficar na cidade, deixando para trás os arranha-céus de Nova York e as reuniões intermináveis. Ele comprou a casinha alugada na Rua das Magnólias, transformando-a em um lar com a ajuda de Clara, que insistiu em pintar as paredes de amarelo porque é a cor da felicidade. Juntos, eles passavam as tardes com Lúcia, que os adotara, como seus amigos das estrelas. Em uma dessas tardes, enquanto ajudavam a menina a construir um boneco de neve desajeitado, Clara riu e jogou uma bola de neve em Henrique. Ele revidou, e logo os 3 estavam rolando na neve, rindo alto com Lúcia gritando: "Vocês são péssimos nisso!" Dona Helena, observando da varanda, balançava a cabeça com um sorriso, murmurando: "Esse homem realmente mudou." Clara também fez sua escolha. Ela decidiu dividir seu tempo entre Willow Creek e Nova York, mas seu coração estava na cidadezinha. Suas fotos da revitalização de Willow Creek foram exibidas em uma galeria pequena, e uma delas,
um registro de Lúcia correndo com seu catavento sob o céu dourado, ganhou um prêmio local. Henrique, orgulhoso, pendurou a foto na sala de sua casa, ao lado do desenho que Lúcia lhe dera na cerimônia. Você tá ficando sentimental, Valmont, brincou Clara, mas seus olhos brilhavam de carinho. Henrique apenas sorriu, puxando-a para um abraço. Talvez eu sempre tenha sido. Só precisava de alguém para me lembrar. Numa noite fria, sentados na varanda com cobertores e chocolate quente, Henrique e Clara olharam para o céu estrelado. Sabe, disse ele, a voz suave, eu achava que felicidade era algo que se comprava. Mansões, carros, poder. Mas aqui, com você, com Lúcia, com essa cidade, eu encontrei algo que nenhum dinheiro pode pagar. Clara apoiou a cabeça em seu ombro, sorrindo. Você é um bobo romântico, sabia? Mas eu gosto disso. Eles riram, e o silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som do vento e pelo calor de suas mãos entrelaçadas. Enquanto as estrelas brilhavam acima, a voz de uma narradora ecoou, como se contasse a história para o mundo. Às vezes uma simples carta pode despertar o coração de quem parecia ter perdido tudo, porque o verdadeiro valor não está no que se compra, mas no que se sente. Em Willow Creek, Henrique Valmont descobriu que o amor, a comunidade e as memórias são os verdadeiros tesouros. E no fim, ele não só salvou uma cidade, mas encontrou um lar e um amor que o transformou para sempre. A câmera imaginária se afasta, mostrando a casinha azul de Lúcia, com seu balanço de pneu coberto de neve, a padaria de Dona Clara, exalando o aroma de pão quente, e a praça iluminada, onde risadas ainda ecoavam. Willow Creek, graças a uma criança, uma carta e um homem que aprendeu a sentir, viveria para sempre como um lugar feliz,